Oi, gente, vou tentar resumir um pouquinho para vocês aceleração, né? Que é o que a gente viu, porém não vimos aula ainda. Aceleração, assim como velocidade média, ela é uma grandeza física vetorial. Vetorial por quê? Porque ela ocorre em dois sentidos, em duas direções, certo? A sua unidade, assim como a velocidade média, é metros por segundo, certo? Também vai se tratar de metros por segundo. E existem alguns tipos de aceleração, certo? A centrípeta, a gravitacional, a tangencial e a aceleração de cargas. Na fórmula de aceleração, a gente tem basicamente a fórmula muito parecida com a de velocidade média. Vai ser a aceleração, que é igual a ΔV sobre ΔT, onde A vai ser a aceleração média, ΔV a variação de velocidade e ΔT o intervalo de tempo, que vai ser no mesmo ritmo, no mesmo sentido de velocidade média. Se a gente tem dois tipos de variação de velocidade, a gente vai ter que fazer aquele joguinho do final menos o inicial, e o mesmo vai ocorrer no intervalo de tempo, fazer o valor final menos o inicial. É o mesmo sentido, tá? Mas a aceleração instantânea, ela é calculada da mesma forma que a aceleração média, porém, o intervalo de tempo entre as medidas da velocidade é muito menor. Então, dizemos que ele tende a zero. E a fórmula sempre vai tender para o tempo zero, no caso da aceleração escalar média, que é diferente da aceleração, certo? Aí o que acontece? Aí o que é que vai acontecer também, gente? Na aceleração, a gente vai ter tipos de movimentos diferentes, certo? De acordo com cada aceleração. Vai ter o movimento acelerado, o movimento retardado, o movimento uniformemente variado e o movimento uniforme. O acelerado é quando a velocidade do corpo aumenta a cada segundo, certo? Então, a gente diz que esse movimento ele é acelerado. Ele é retardado quando a velocidade diminui a cada segundo. Então, a gente fala que esse tipo de aceleração e de movimento são retardados. Uniformemente variado é quando a aceleração é constante. Ela é ali, aquela coisa constante. Então, a gente diz que o movimento é uniformemente variado, certo? E o movimento uniforme, ele caracteriza-se por não apresentar aceleração. Então, nesse tipo de movimento, a velocidade é constante e a aceleração é nula, ela simplesmente não existe. Então, esse tipo de aceleração tem um movimento uniforme. Essas são as diferenças entre os tipos de movimento que são ligados com a aceleração, certo? Em alguns casos, a gente vai precisar utilizar esta fórmula aqui de aceleração. Não só essa, como também igualando a essa, certo, gente? Aceleração igual a ΔV sobre ΔT, V final menos V inicial sobre ΔT. Em algumas situações, a gente vai ter que utilizar esse V final e V inicial para a gente poder descobrir uma das velocidades, quando, por exemplo, a gente só tiver o valor de uma ou de outra. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês entenderem melhor, tá certo? Por exemplo, tem aqui dizendo numa questão o seguinte: determine a velocidade final de um móvel que inicia um processo de frenagem que dura 8 segundos, com desaceleração constante de 2,5 metros por segundo, sabendo que a velocidade inicial do móvel era de 20 metros por segundo. Então, a gente vê que a gente tem aí o valor de aceleração, a gente tem o valor do tempo e tem o valor inicial do móvel. A gente vai querer o valor final, então eu vou fazer aqui a resolução para vocês verem o quanto que é tranquilo, bem tranquilo mesmo. Vê, minha gente, nessa questão a gente tem que se atentar para o seguinte: a gente adota o sinal de negativo na aceleração, porque está claramente mostrando no enunciado que
O movimento que está sendo feito aí é o movimento retardado. Então, toda vez que a gente tiver uma característica de movimento retardado, a nossa aceleração ela vai ser negativa, certo? Então, a gente fazendo o cálculo desse por esse, nós vamos ter menos 20 igual a VF menos 20. Isolando o VF, nós vamos ter 0 metros por segundo, tá certo? E acaba a nossa conta, é muito simples. A gente só tem que ficar atento aos tipos de movimento que estão sendo tratados, porque no caso do retardado, a aceleração ela terá que ser negativa, certo? E qual é a parte que me mostra que essa aceleração está no movimento retardado? Quando ele fala de desaceleração constante de 2,5 metros por segundo. Ele deixa bem claro que é uma desaceleração. E a gente nota que nesse tipo de movimento a velocidade diminui e sua aceleração é negativa, exatamente por ocorrer essa desaceleração, tá certo? Então a gente tem que ficar atento também aos enunciados, é aquilo que eu sempre falo para vocês. A gente tem que saber interpretar a questão para saber o que é que ela está pedindo e aplicar na fórmula.